Vou dar nesse momento, uma defendida, né? Não que precise, eu acho que a pessoa não precisa, de repente até já se posicionou a respeito, né? Que é o Regis Tadeu naquele caso do Coldplay, né? Não sei se isso de alguma forma teria a ver com a minha pessoa, de alguma forma, mas eu vou. Ou mesmo se até o próprio Regis Tadeu teria feito alguma coisa, eu não vou acusar porque talvez seja uma presepada, né? No sentido de que ou alguém armou para ele, ou não foi uma situação nada armada, foi uma situação real, ou mesmo ele mesmo talvez tenha armado para de alguma forma criticar alguém, alguma coisa nesse sentido. É, Independente, posso estar errado nessa minha opinião. É, Pode ter sido uma coisa sincera mesmo. Aliás, inclusive o Red Tadeu, ele fala do Post Malone presepeiro, não sei se de alguma forma, tentando me atacar alguma coisa no sentido, alguma coisa nesse sentido, não sei, né? Pode ser que não, mas é aquela coisa. Vocês podem ter certeza que eu seria muito menos presepeiro se eu não fosse atacado, não é mesmo? Então, para mim, na verdade, quem faz pastiche é o pessoal que me ataca, e não eu, né? Eu não faço nada, só estou aqui respondendo. Eu não sou um presepeiro, né? Se vocês estão falando, por exemplo, sobre a questão de retorno ministerial, ir lá na igreja ver como é que ficou a situação e tal, não. Eu fui atacado a isso, inclusive, então sou eu que faço presepada? Eu acho que não, na verdade não. Ah, mas talvez o Regis Tadeu não tenha falado ao meu respeito, ele tenha falado sobre realmente o Post Malone. Mas aí, nesse caso, o Coldplay, eu queria dizer que se de alguma forma armaram pro Regis Tadeu, ou se foi uma situação sincera e talvez ele tenha ali meio se dado um pouco mal, porque se não me engano o vocalista do Coldplay disse que a opinião dele não é importante. O Regis ia dar a opinião dele, meio sem perguntar antes ou alguma coisa assim, sem o cara ter perguntado a opinião dele, e depois o cara vai lá e fala assim, não me importo com a sua opinião. Não, calma aí, calma aí. Claro, o vocalista do Coldplay. Então, na verdade, eu estou respondendo ao vocalista do Coldplay, não tanto ao Regis Tadeu, veja bem. Né? Não estou dizendo que você deva, eventualmente, tratar ou destratar as pessoas só porque, eventualmente, elas possam influenciar a opinião dos outros, mas a questão aqui não é só o vocalista do Coldplay ou mesmo a banda não se importar com a opinião do Regis Tadeu, que na verdade é um direito deles, né? A bem da verdade é um direito deles. Ainda mais se o Regis Tadeu não perguntou, você quer saber a minha opinião antes, né? Não fez essa pergunta aí. Você quer saber da minha opinião? Eu acho que ele só foi dando de. Agora não lembro exatamente como foi o fato. Pode ser que até o Regis Tadeu tenha feito essa pergunta antes. E aí sim o cara deveria ter respondido, ok. Mas vamos lá, não sei o que aconteceu. Do pouco que eu vi, o Regis Tadeu não tinha feito a pergunta. Mas, de qualquer forma, eu só acho que tem uma vírgula aqui no sentido de que, peraí, não é só a questão. Acho que a simbologia não é só o Regis Tadeu falando pro cara. Não, é que muitos fãs do Coldplay vão. E é isso que o Coldplay tem que levar um pouco em consideração. Muitos fãs do Coldplay vão verificar a opinião do Regis Tadeu, ou até para concordar com alguma crítica que ele faça, mesmo contra o Coldplay, ou para discordar do Coldplay, ou mesmo alguns que são fãs ou não são fãs vão assistir o Regis Tadeu falando sobre isso só para dar risada, né? Porque às vezes, pelo excesso de criticidade, as pessoas acham isso graça. Não estou dizendo que o Regis Tadeu é um palhaço, não é nada disso. Estou dizendo que, às vezes, uma opinião crítica que nós concordamos ou discordamos, nós achamos graça dela. Mesmo que nós não nos ofendamos com ela. Né? Às vezes até a gente pode se ofender e também achar graça, mas às vezes não. Uma crítica é uma coisa que eu gosto, mas se eu achar a crítica engraçada, né, eu não só posso concordar, como posso achar engraçada. Né? Posso me divertir com ela. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, eu sou super fã de um jogo chamado Final Fantasy VIII, e eu sei que é um jogo absolutamente criticado na internet. Né? E durante muito tempo foi um jogo muito massacrado. E eu concordo com muitas críticas que são feitas ao Final Fantasy VIII. E eu dei risada, pelo menos em algumas dessas críticas. Né? Então eu entendo o que é isso, não só em relação a videogame, mas no caso pode ser a questão do Coldplay. Então, só para dizer que o artista não está preocupado com a opinião do crítico. Não, como direito, sim. Mas tem que se analisar que muitos fãs. Então, o Coldplay eu acho que você não, naquele momento você pode falar, você não quer ouvir a opinião da pessoa, mas eu acho que no geral as bandas não podem, mesmo que tenham conquistado muito dinheiro e muitos fãs e muitas coisas, eles não podem simplesmente ignorar a opinião dos críticos, ainda mais, porque o crítico pode fazer uma opinião que é útil em relação à obra, e aquela coisa, eles vão influenciar o pensamento dos fãs, quer queira, quer não. Os fãs, ainda mais com a internet, os fãs vão verificar a opinião dos críticos. Seja para causar hate, seja até eventualmente para concordar. Poxa, a pessoa gosta da banda, mas escutou o crítico falar, mesmo que o cara continue sendo fã, ele vai falar, poxa, mas peraí, realmente, nessa música eles tropeçaram. Pô, esse disco aqui não foi tão legal, não tinha tantas músicas boas.
Então, assim, acho que o Coldplay tem que levar isso em consideração, né? Como também, no caso que eu faço a comparação que era com a Rihanna, né? Quando eu falei sobre aquela questão da mansidão e de eu pedir ali, vamos dizer, não tão educadamente talvez, mas eu também não pedi de maneira ofensiva, apenas pedi opinião, mas sem ser tão polido no sentido de falar por gentileza ou por favor, eu acho, né? Eu não lembro que se eu falei ou não falei. Mas se eu fui impolido, né? Se eu fui, não digo mal educado, mas não educado no momento em que, ou, ou fui menos elegante no momento em que fiz o pedido, justamente, mas quando eu peço a opinião do Regis Tadeu sobre a forma de Rihanna cantar uma determinada música dela, que eu acho uma técnica vocal bizonha. Mas, então, por gentileza, né, acrescento ao meu pedido, por gentileza, mas ao mesmo tempo eu acrescento que justamente os fãs da Rihanna, a Rihanna talvez não se importe com isso, mas os fãs da Rihanna podem ser influenciados por isso. Os fãs do Coldplay podem ser influenciados pela opinião para gostar ou desgostar de alguma coisa. Parar, pensar bem e falar, poxa, realmente eu não tinha notado, essa música não é tão boa quanto eu pensei que fosse, esse disco não é tão bom quanto eu pensei que era. Então isso influencia, quer não influencia. Então para mim o Coldplay tem o direito, mas às vezes cuidado com o exagero do direito e ignorar a opinião de crítico. Porque eles influenciam, inclusive, os seus fãs Coldplay. E no caso, a Rihanna não reclamou disso, eu acho, né? Mas apenas para fazer uma comparação seria a mesma coisa. A Rihanna teria que ter um certo cuidado, mesmo que já tenha ali um sucesso de carreira, então, não, ok, tudo bem, mas os críticos podem fazer uma influência em relação a fazer isso, tem alguma importância. Não acho que que os artistas simplesmente ignoram totalmente a opinião dos fãs. Eles podem não considerar isso a prioridade máxima da carreira deles, a opinião dos fãs ou a opinião dos críticos, mas não que isso tenha zero importância. Até porque, se de repente a Rihanna vai fazer um disco, ela quer que a princípio alguém compre, né? Ou pelo menos alguém de alguma forma adquira, eu acho que de maneira legal. Mas ela vai fazer a arte para alguém, então claro que a opinião dos outros vai ser de alguma forma importante, né? Então os críticos vão fazer isso. Então, os fãs da Rihanna podem ouvir ali um comentário, talvez até o meu comentário aqui sobre a forma de canto da música Work, né? E falar, pô, realmente, aqui é um vacilo, pô, não sei o que, não sei o que. Então, acho que tem essas questões, né? Mesmo em relação à Rihanna, seria aí a opinião do Regis Tadeu, mesmo pelos próprios fãs da Rihanna no Brasil, ou até falantes de língua portuguesa, vão falar, pô, peraí. Eles vão repensar alguns conceitos que eles têm sobre a mesma artista, que é objeto ali da admiração deles, né? Ah, e semana eu também tinha feito um pedido. Tá, então, se eu não fiz, por gentileza, a opinião do Regis Tadeu sobre Karnak, que eu acho uma banda muito interessante. Claro que eu acho que o Regis Tadeu fala umas bobagens, mas, como ele é crítico musical, tenho interesse em saber da opinião dele, por gentileza, né? E talvez até a do Paulo Barão, né? O Paulo Barão acho que talvez não conheça a Karnak, mas conhece a Rihanna e conhece ali o Coldplay, né? Então, eu sei que eu não tenho curiosidade de saber a opinião dele sobre Coldplay, mas independente. Sobre ali, o Karnak eu tenho alguma curiosidade. Então, por gentileza, então refaço o pedido mais elegantemente, embora eu acho que não é tão importante, seja sobre qualquer dos três temas, Coldplay, Rihanna ou Karnak, não é tão importante, porque eu acho que é um pouco da obrigação profissional deles falar sobre temas musicais. Mas ao mesmo tempo é melhor você ser elegante do que não. É melhor você ser ali manso e correto do que você não ser. Mas não seria tão errado assim você não ser elegante, uma vez considerando ali a profissão desses caras. Então, apenas esse complemento. Aí no canal, um pouco em defesa ali, acho que o pessoal do Coldplay exagerou um pouco, mas eu imagino que o Coldplay exagera um pouco mesmo contra até os outros críticos musicais. Não me importo com a sua opinião, não me importo com a sua opinião. Apenas cuidado, Coldplay. Críticos musicais e mesmo outros fãs podem contaminar a opinião de outras pessoas, no bom ou no mau sentido, pro bem ou pro mal, né? Então, apenas um certo cuidado, sim, é um direito de vocês, mas, né, tem esse outro viés dentro aí da indústria da música, né? Existe o fator influência, ainda mais com a internet, ainda mais com vídeos e com blogs e vlogs e o que mais, né? E lives, né? Sobre música e o Coldplay tem que considerar que eles não fazem sucesso só em países, vamos dizer ali, nórdicos, setentrionais, europeus ou que falam o idioma inglês, né? Então,
como principal idioma, então é isso aí, né? Ou mesmo até como idioma secundário muito disseminado, então não é só para esses países que a mensagem deles está de alguma forma disseminada. Então a opinião de pessoas pode ser importante. Claro que vocês não são obrigados a ficar ouvindo isso em todos os momentos. Naquele momento não interessava ao sujeito ali do Coldplay. Mas aí que tá, o que faltou ao Coldplay? Um pouquinho mais de elegância, né? Um pouquinho mais de elegância para sair melhor ali da situação. Então valeu, isso aí.